você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que é o LAC Concurso. Este site que vai fazer de você um campeão e uma campeã. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de raciocínio lógico e de matemática, e na aula de hoje, dando continuidade ao estudo de juros simples, nós estávamos estudando a capitalização simples e na aula de hoje nós vamos trabalhar uma bateria de exercícios específicas em cima de todos aqueles conceitos que nós trabalhamos na aula introdutória sobre juros simples. Lá nós tivemos a oportunidade de resolver pelo menos um exemplo de cada uma das variáveis que compõem a capitalização de juros simples, né? Calcular os juros, calcular capital, taxa, tempo, montante. Fizemos algumas referências aos tipos de taxas, taxas proporcionais, taxas equivalentes. E agora vocês vão ter a oportunidade aí de aplicar todos esses conhecimentos. Tranquilo, galera? Vem comigo então aí para nós iniciarmos aí essa bateria de exercícios. Ok? Bom, então na aula de hoje nós vamos continuar falando aí, né, sobre juros simples, mas agora de forma mais específica, de forma mais direta, trabalhando aí exercício aí de várias bancas, tá? Para preparar você aí para os mais variados tipos de concursos na qual é solicitado esse assunto. Ok? Bom, vamos só recordar aqui as formulazinhas que nós trabalhamos na aula anterior sobre capitalização simples. Nós temos aqui a fórmula principal, a fórmula mãe, que é a fórmula dos juros, né? Juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Lembrando que essa taxa é taxa unitária, né? Então o J é os juros, o C representa o capital que está sendo aplicado, o I é a taxa de juros unitária. Professor, como assim unitária? Unitária porque eu tenho a taxa representada na forma de porcentagem, e aí quando eu divido ela por 100, eu transformo ela para a forma unitária, tranquilo? Então, taxa unitária e N representa o prazo. Lembrando que alguns autores de livros não trabalham com N, trabalham com T, mas tudo faz referência ao prazo de aplicação desse recurso aí, desse capital. E aí nós temos o montante, né? O montante também é uma terminologia muito utilizada. Aliás, nem sempre aparece a palavra montante, mas ela aparece na sua maioria, entenderam? Montante quer dizer o quê? O somatório do capital aplicado mais os juros. Então, capital mais juros resulta um montante. Você aplicou um capital, esse capital vai render um determinado valor. Quando nós associamos o capital com os juros, nós temos o montante, tá? Então, vale a observação, muito embora às vezes ela aparece com outras denotações, mas sempre fazendo referência ao montante. Então, é importante que a gente entenda que montante é capital mais juros e que nós também podemos aplicar uma fórmula direta para encontrar o montante sem a necessidade de saber os juros primeiros. Então, você pode calcular os juros, depois somar mais o capital e ter o montante. Ou você pode aplicar nessa fórmula direta e através dela nós conseguimos também encontrar o montante aí. Tranquilinho, galera? E aí tem outras fórmulas também de taxa média, prazo médio, mas na hora que a gente for resolvendo os exercícios nós falaremos sobre ela. Ok? Vamos lá, começando o primeiro exercício aqui. Nós vamos proceder da seguinte forma, e o ideal, como a gente quer que você realmente seja bem preparado, é que antes de você acompanhar a resolução que nós vamos dar para cada problema, você dê uma pausa no vídeo e tente resolver sozinho. Se você ainda não assistiu a parte 1 desta aula, que a gente trabalhou a parte conceitual da capitalização simples, eu recomendo você assistir essa aula primeiro, principalmente se você tem dificuldade na matemática financeira. É importante que você assista essa aula para depois você dar sequência no estudo. Belezinha, galera? Então vamos lá. Primeiro passo na resolução de um exercício, tá? De um teste, uma leitura bem atenciosa. Uma pessoa pretende fazer um empréstimo a juros simples de 3% ao mês. No final de 4 meses, ela poderá pagar no máximo R$ 1.400. Nessas condições, essa pessoa poderá tomar emprestado por 4 meses o valor máximo de... Bom, aí nós temos as alternativas de resposta aqui. Então, dê a pausa, tenta interpretar.
e na sequência acompanhe a solução que nós vamos dar aí. Belezinha? Bom, galera, então vamos lá. Primeira observação que eu faço aqui é que ao ler o exercício, você tente enxergar ou compreender o que o exercício quer que você calcule. Esse é o primeiro passo, porque se você não souber o que ele pergunta, você não vai dar a resposta correta. E aí a gente tem aqui, nessas condições, essa pessoa poderá tomar emprestado por 4 meses o valor máximo de. Então veja bem, essa pessoa vai pegar um empréstimo, ela vai pegar um capital. Esse capital está a juros de 3% e ela vai devolver ele no final de 4 meses. E o valor que ela pode devolver é um valor de R$ 1.400. Então, ela quer saber o que nesse exercício? É a pergunta que você tem que fazer. Ela quer saber o capital emprestado. É isso que o exercício quer saber. Professor, mas o capital não é 1.400? Não. Porque olha só o que diz aqui. No final de 4 meses, olha, pegou dinheiro, passados 4 meses, ela poderá pagar no máximo R$ 1.400. Então esse 1.400, ele representa quem, galera? Ele representa o montante, ok? Ele representa o montante 1.400. Esse é o valor que vai ser devolvido após 4 meses. É o valor que ela poderá pagar, ok? E aí, às vezes, o aluno confunde e acha que o 1.400 é o valor da parcela. Não. Esse aqui é o valor final que ela vai ter que devolver. Aí nós temos o prazo, que é 4 meses, e nós temos a taxa, que é 3% ao mês. Veja bem, prazo N, 4 meses. Taxa I, 3% ao mês. Outra informação muito importante, galera, é nós verificarmos as unidades das grandezas prazo e taxa. Prazo e taxa tem que estar sempre, galera, sempre na mesma unidade. Como assim, professor? Quer dizer que se o prazo for dado em mês, a taxa também tem que ser dada em mês. Se o prazo for em ano, a taxa tem que ser ao ano. Se for em dias, a taxa tem que ser em dias. Então, veja bem, não podemos trabalhar com unidade diferente. Professor, e se for diferente? Se for diferente, nós temos que fazer as conversões. Aquelas que nós ensinamos na aulinha lá de capitalização simples. Como que faz para transformar. Aí você pode optar em transformar o prazo ou pode optar em transformar a taxa. Qualquer uma das duas vai fazer com que você consiga chegar na resposta correta. Então, você, obviamente, tem que estar em sintonia com o que o exercício está pedindo, tá? Porque ele pode estabelecer em qual regime que ele quer, e aí, estando em sintonia com o enunciado do exercício, você pode ficar à vontade em transformar ou o prazo ou a taxa, beleza? Bom, feito essas observações, então vamos lá. Eu vou anotar aqui na parte de cima para liberar ali. Ó. Então eu quero saber o capital aplicado. Eu sei que o montante da minha aplicação é de 1.400. Eu tenho que o prazo é 4 meses e tenho que a taxa é de 3% ao mês. Como prazo e taxa estão na mesma unidade, eu não preciso preocupar com transformação de unidades. Então resta agora só descobrirmos o valor do capital que pode ser emprestado, que vai produzir esses juros aqui, esse montante, né, de 1.400. Então, nós temos lá na formulazinha principal que montante é igual a capital que multiplica 1 mais a taxa vezes o tempo. Professor, eu tenho que decorar essa formulazinha? Tem que decorar, galera. Tem que saber. Na matemática financeira, nós não temos muita escapatória. Nós ficamos, assim, de uma certa forma, meio submisso às fórmulas. E se você não souber, a dedução lógica dela acaba sendo um tanto complexa e você perde muito tempo. Então, a saída é decore. É mais fácil. Bom, aqui eu conheço o montante, eu tenho o prazo, eu tenho a taxa, é só substituir, eu acho o capital. Então, como que nós vamos fazer? No lugar do montante, 1.400,
igual a C que multiplica 1 mais a taxa. Lembrando que a taxa é a taxa unitária. Ou seja, esse cara aqui, 3, tem que ser dividido por 100. E ao dividirmos 3 por 100, eu encontro 0,03. Então, esse valor da taxa unitária que eu vou substituir lá. Então, vai ficar 0,03 vezes o prazo, que é 4. Belezinha? Bom, aqui eu tenho uma soma e tenho um produto. De acordo com as regras de expressões, nós temos que, primeiro, potência e raiz. Segundo, multiplicação e divisão. Por último, eu somo ou subtraio. Um erro muito comum é o aluno somar para depois multiplicar. Fique esperto com relação a isso. O aluno faz aqui, ó, 1,03, aí depois que ele vai multiplicar por 4, porque ele somou 1 mais 0,03, ele colocou 1,03. Galera, isso aqui é um absurdo matemático. Fique atento, porque isso não pode ser feito, tá? Primeiro, multiplicação, depois eu somo ou subtraio. Ok? Então, como que vai ficar aqui? Vai ficar 1.400 igual a C, que multiplica 1 mais 0,03 vezes 4, vai dar 0,12. Agora sim, eu posso somar. 1 mais 0,12 vai dar 1,12. Isso aqui vai dar 1,12. Esse valor está multiplicando o capital. Quando o valor está multiplicando de um lado, ele vai para o outro, dividindo. Então, o capital vai ser igual a 1.400 dividido por 1,12. Professor, e agora, como que eu faço essa divisão? Vamos fazer aqui do lado, vou apagar aqui para a gente fazer essa divisão. Ó. Se você tem dúvida em como se faz divisão com números decimais ou multiplicação, recomendo assistir nossa aulinha sobre números decimais, operações com números decimais. Então, a gente procede assim, ó, 1.400. Aí eu tenho dentro aqui 1,12. 1,12. Observem que para essa vírgula desaparecer, eu tenho que andar 2 casas para a direita, correto? Se eu andar 2 casas para a direita, vai ficar 112. E aí some a vírgula. Vamos fazer isso? Vamos. Beleza. Professor, mas eu posso assim andar 2 casas, pronto e acabou? Não. Tudo que eu fizer aqui, eu tenho que proceder aqui. Como 1.400 não tem vírgula, e eu andei 2 casas lá para a direita, então eu acrescento 2 zeros aqui. Então, ao invés de 1.400, ficou agora 140.000. Ao invés de 1,12, ficou 112. Observe agora que eu só tenho números inteiros. E é mais fácil fazer uma divisão com números inteiros. Então, vamos lá agora o procedimento. 140, né? Dividido por 112 vai dar 1. Vamos fazer pelo método longo, que é o mais recomendado. 1 vezes 112, coloco 112 aqui embaixo do 140 e subtraio. 10 tira 2, 8. 3 tira 1, 2. 1 tira 1, 0. Ficou 28. Beleza. Agora eu abaixo a próxima casa, que é o 0. Ficou 280. Bom, 112 vai dar 2. 112 vezes 2 vai dar 224. Vamos subtrair aqui. 10 tira 4, 6. 7 tira 2, 5. 8 emprestou, né? Ficou valendo 7. 56. Aí, agora, abaixo a próxima casa. 0. 560. 560 agora vai dar 5. Vamos lá? 5 vezes 2, 10, vai 1, 5 vezes 1, 5 e 1, 6, 5 vezes 1, 5. 560 tira 560, 0. Tem mais casa para baixar? Tem mais uma casa aqui, ó, 0. Abaixou o 0. 0 dá para dividir? Não dá. Se não dá para dividir, 0 no quociente. Tem mais algum valor para a gente abaixar aqui? Não. Então, para a conta, resposta está aqui. Capital igual a R$ 1.250. Pronto, está resolvido. Este é o capital que pode ser emprestado para a taxa de 3%, num prazo de 4 meses, ser devolvido R$ 1.400. Tranquilo? Então, resposta 1.250. E de acordo com o que nós tínhamos lá, resposta correta, letra D, 1.250. Belezinha?
Vamos para mais um aí. Professor, eu não consegui acertar esse exercício. Galera, se você teve dificuldade em fazer esse exercício, beleza, fica tranquilo, porque o mais importante é que você tenha entendido a nossa resolução. O fato de você ter dificuldade, isso aí está agregado a uma série de fatores que a gente pretende estar corrigindo no decorrer dessa aula. Mas não deixe de tentar fazer o exercício antes da minha correção. Mesmo que você faça errado, tente fazer o exercício, porque só assim nós vamos começar a corrigir as falhas. E você mesmo vai identificar aonde você está errando, qual é o pensamento que você está tendo que não condiz com a forma correta de resolver. Belezinha? Vamos para mais um aí. Esse aqui é um exercício da banca 6 Gran Rio. E aí nós temos aqui a seguinte situação. Aplicando R$ 1.200 a taxa de 2,5% ao mês, sob regime de juros simples, posso obter um montante de R$ 1.740 no prazo de quantos meses? Beleza. Bom, dê a pausa, tente fazer, na sequência acompanhe a solução. O que nós dissemos com relação à resolução? Eu tenho que identificar o que o exercício quer saber. Ele quer saber o que? Prazo. Prazo de quantos meses? Então ele quer saber o N. O que ele deu de informação? Ele falou, aplicando R$ 1.200. Então ele deu o capital aplicado, 1.200. A taxa de 2,5%. Taxa de 2,5% ao mês. E ele disse que o montante que vai ser obtido nessa aplicação é de R$ 1.740. Então eu tenho montante, eu tenho capital, eu tenho taxa e quero saber o prazo. Bom, é importante nós identificarmos que o prazo tem uma unidade agregada a ele. E eu tenho que identificar no exercício qual é a unidade que o exercício está solicitando. Ele quer meses. Pô, como assim, professor? Ele poderia pedir bimestre, ele poderia pedir trimestre, semestre, anos, ok? Então é muito importante a gente saber em qual unidade que o exercício quer que nós demos a resposta. Principalmente quando se tratar de tempo e de taxa. Fique muito atento com relação a isso. Beleza, então nós já temos aqui 3 variáveis. Lembrando que são 4 variáveis, né? Porque nós temos lá que montante é igual a capital, que multiplica 1 mais I vezes N. Então, eu tenho 4 variáveis, M, C, I e N. Para encontrar uma delas, obrigatoriamente eu tenho que conhecer as outras 3. E nós conhecemos as outras 3. Então, é possível resolver, ok? Vamos pegar uma tela em branco aqui para escrevermos maior isso daqui. Então, nós temos que montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa vezes o tempo. Substituindo os valores que nós temos, montante 1.740, capital 1.200, que multiplica 1 mais a taxa, que é de 2,5% ao mês. Aí aqui eu quero chamar a sua atenção pelo seguinte. A unidade da taxa está em mês. Maravilha. Então, eu não preciso preocupar em transformar. Por quê? Porque ele pediu o prazo em meses. Então, para que eu tenha uma resposta em mês, obrigatoriamente, a taxa tem que estar em mês. Isso vale se fosse o contrário. Se o exercício quisesse saber a taxa mensal, eu teria que trabalhar com o tempo em mês. Se acaso o tempo tivesse em dias, eu teria que passá-lo para mês. Aí a resposta da taxa seria mensal. Caso contrário, se eu tenho tempo em dias, a taxa que eu encontro é em dias. Aí eu vou ter que converter no final. Pode fazer antes ou depois, fica a seu critério. Mas no nosso caso, não precisamos preocupar em conversão, porque ela já está em mês. Bom, então só nos cabe dividir por 100, que é a taxa unitária, né? 0,025 vezes N. Beleza? Bom, então vamos lá. 1.740
O 1.200 está multiplicando. Se um número está multiplicando de um lado, vai para o outro dividindo. Então, eu tenho 1.740 dividido por 1.200 igual a 1 mais 0,025N. Beleza? Bom, agora vamos fazer essa divisão aqui. 1.740 dividido por 1.200. Fica assim, ó. 1.740 dividido por 1.200. Para facilitar, eu posso cortar um zero aqui com um zero aqui já. Posso simplificar. Fica 174 dividido por 120. Então, vamos lá. 1 vezes 120, 120, subtrai, 4 tira 0 é 4, 7 tira 2 é 5, 54. Vou continuar a divisão. Vírgula, como não tem mais nenhum valor para baixar, né? Então, vírgula e acrescento o zero. Ficou 540. Vai dar 4. 4 vezes 120 é 480. Coloca aqui embaixo, subtrai. 0, 14 tira 8 é 6, 5 tira 4 tira 4, 0. O 5 emprestou. 60. Quero continuar a conta, professor. Aí é só colocar o 0. Professor, mas não precisa colocar 0 lá? Não. Toda vez que você subtrair, deu um resultado, quer continuar a conta, você só acrescenta o 0. Se acaso, ao acrescentar esse 0, o valor que você tiver aqui for menor que o valor que está no quociente, aí sim você coloca 0 lá e acrescenta mais um 0 aqui. Caso contrário, não. Você acrescenta, você tem sempre o direito de acrescentar um 0 ao resultado sem colocar nada lá embaixo, tá? Beleza? Então, acrescentei 600. 600 dá para dividir. Então, eu vou dividir. Vai dar 5. 5 vezes 120 é 600. 600 tira 600, 0. Então, acabou a conta. Ok? Resposta 1,45. Então, 1.740 dividido por 1.200 é 1,45. Esse 1 está positivo. Eu mando ele para o lado de cá, ele vem negativo. Então, igual a 0,025 vezes n. Observe, gente, que eu não posso somar. Fique atento com relação a isso. Alguns alunos me somam isso daqui. Eu não posso. Por que eu não posso somar, professor? Porque o 0,025 está multiplicando o n. Eu tenho uma multiplicação e uma soma. O que nós dissemos no início da aula? Primeiro eu tenho que multiplicar para depois somar. Como eu não posso fazer esse produto porque eu não sei o n, então esse 1 não pode somar. Ele vai ficar aí. Então eu vou passar ele para o lado de cá. 1,45 menos 1 dá 0,45. O 0,025 está multiplicando de um lado, eu passo ele para o outro, ele vai dividindo. Então, 0,25 igual a n. Conclusão, agora vamos fazer essa divisão para ver qual é a resposta final desse teste. Olha só, 0,45 dividido por 0,025. Mesmo procedimento, eu tenho que eliminar essas vírgulas. Como que eu faço para eliminar a vírgula? Aqui eu tenho que andar 2 casas, aqui eu tenho que andar 3. Então eu começo sempre pela maior. Para desaparecer essa vírgula e ficar somente 25, a vírgula tem que andar 3 casas. Então beleza, eu vou andar 3 casas com essa vírgula, vai ficar 25. Some a vírgula e some o 0. Aqui também eu vou andar 3 casas, só que aqui 2, então acrescento mais 1. Então ficou 450 dividido por 25. Vai me dar o mesmo resultado que 0,45 dividido por 0,025. Então vamos lá? 45 dá 1, 1 vezes 25, coloca aqui, subtrai, vai dar 20, abaixo o 0, 200, 200 vai dar 8, 8 vezes 25, 200. 200 tira 200 e 0. Conclusão, n igual a 18 meses. Meses, porque a taxa está em mês. Então, de acordo com as alternativas aqui, ó, voltando no exercício, nós temos aqui resposta correta, letra C, 18 meses. Belezinha? Captou aí o raciocínio que tem que ser dado, né? Está facilitando um pouco mais?
Então a gente vai começar a dar mais uma complicadinha aí, para a gente poder entrar no enredo desses exercícios aí. Olha só. A terça parte de um capital C foi aplicada à taxa mensal de 5%. E o restante, a taxa mensal de 4,5%. Se as duas aplicações foram feitas no mesmo dia e após 6 meses foram obtidos juros num total de 3.528, então C era igual a... Veja bem, gente. O exercício quer que nós encontremos o capital. Esse capital ele foi dividido em duas partes. Uma aplicada à taxa de 5%, outro aplicado na taxa de 4,5%. O período de aplicação desses dois capitais é o mesmo, tá? 6 meses, e os juros obtidos, somando os dois, 3.528. Ok? Então vamos tentar encontrar esse capital. Dê uma pausa aí, tenta resolver o teste, na sequência acompanha a solução que nós vamos dar. Então veja bem, eu tenho duas taxas, uma de 5 e a outra de 4,5. Beleza? Então vamos colocar aqui, ó. Vou anotar, o capital aplicado vou chamar de C mesmo. Esse é o capital, ok? O exercício falou que esse capital foi dividido em duas partes. Aí ele disse assim, a terça parte aplicada a 5% e o restante a 4,5%. Vamos entender isso. Gente, o que quer dizer terça parte? Terça parte quer dizer que é dividido por 3. Tá? A parte inteira é sempre 1. Isso é a parte inteira. Tá? Então eu tenho o inteiro de C é 1C. Se eu apliquei a terça parte, quer dizer que eu apliquei esse cara dividido por 3. Então, menos C dividido por 3. Quanto que dá isso? Por que eu tenho que saber quanto que isso vai resultar? Porque ele falou que o restante da aplicação foi feito a uma outra taxa. E eu preciso saber qual é esse restante. E aí, como que a gente faz uma subtração quando envolve um número 1 aqui? Faz assim, ó. Eu pego esse, vezes esse, menos esse cara. Quanto que é 3 vezes 1? 3. 3 menos 1, 2. Então, isso aqui vai resultar em 2C e conservo o denominador. Tá? Ah, professor, eu não consigo fazer desse jeito. Então, faz da forma tradicional, que é tirar o mínimo. O mínimo de 3 e 1 é 3. Divide pelo de baixo. 3 vezes 1 é 3. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 1 é 3. Menos 3 dividido por 3, 1. 1 vezes C, 1C. Aí você tem 3C menos 1C, você vai ter 2C. E conserva o denominador. Beleza? Bom, o que eu quero chamar a atenção de vocês com relação a isso? É que o capital que nós aplicamos o capital 1, que eu vou chamar de capital 1, vai ser o capital dividido por 3. O capital 2 vai ser o restante. E o restante a gente viu que é 2C sobre 3. O capital 1 está sendo aplicada a uma taxa 1 de 5%. O capital 2 está sendo aplicada a uma taxa de 4,5%. O prazo de aplicação é o mesmo para os dois, 6 meses. Lembrando que essas taxas são todas mensais. Beleza? Bom, vocês concordam que esse capital 1 vai me dar um juro 1 e esse capital 2 vai me dar um juro 2? E o exercício disse que o somatório dos juros, os juros obtidos, foi de 3.528. Então, eu posso dizer que juro 1 mais juro 2 é igual a 3.528. Tranquilo? Belezinha? Agora vamos substituir. Pessoal, juros não é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo?
É isso aí. Então, se eu for tratar de juro 1, vai ser capital 1, taxa 1, tempo 1. Então, vai ficar assim, ó. Juro 1, capital 1, C sobre 3. Vezes a taxa 1, 5%, que transformando para a taxa unitária, 0,05. Vezes o tempo, que é 6. Mais juros 2. Quem é juros 2? Capital 2. 2C sobre 3. Vezes taxa 2. 0,045 vezes 6, que é o prazo é o mesmo. Tudo isso igual a 3.528. Belezinha? Eu só substituí o valor de cada do juro 1 e do juro 2. Agora vamos fazer aqui esse produto. 0,05 vezes 3 vai dar 0,30. Tudo isso está dividido por 3. Mais 2C vezes 0,045 vezes 6. Isso daqui vai dar 0,27. Isso aqui também está dividido por 3. Ok? E aí nós temos igual a 3.528. 3.528. Então, eu tenho aqui agora 0,30 vezes C dividido por 3, 0,27 vezes 2 dividido por 3, igual a 3.528. Então, o que vai dar aqui? Olha só. Eu posso fazer essas divisões aqui para me eliminar esse denominador. É uma opção. Ou então, eu poderia pegar esse 3 e passar ele para o outro lado, multiplicando 3.528. Seria outra opção também. Então, tem vários caminhos que você pode tomar aqui. Eu vou preferir fazer essa divisão. Já que o 0,30 está sendo dividido aqui, então 0,30 dividido por 3 vai dar 0,1 vezes C. 0,30 dividido por 3 dá 0,1. Aí aqui a mesma coisa. 0,27 dividido por 3. Isso aqui vai dar 0,09. Ok? 0,09. Aí, galera, isso aqui está sendo multiplicado por quem? Por 2C. Olha, eu já fiz a divisão. 0,30 por 3, 0,1. 0,27 por 3, 0,09. Só que aqui ainda falta multiplicar por 2. Isso é igual a 3.528. Agora, antes de somar aqui, eu tenho que multiplicar esse cara por esse. Então, eu vou ter 0,1C mais 0,09 vezes 2 vai dar 0,18 vezes C, igual a 3.528. Aí eu tenho 0,1 mais 0,18 vai dar 0,28 vezes C, igual a 3.528. O que vai acontecer aqui, galera? Esse 0,28 está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Então, vai ficar 3.528 dividido por 0,28, que vai ser igual a... Agora, vamos fazer essa divisão aqui. Ó. Vou apagar aqui do lado. Eu tenho 3.528 dividido por 0,28. Aí, o que nós vamos fazer? Aquele mesmo procedimento, 0,28, para que ele se torne um número inteiro, eu vou ter que andar quantas casas aqui? 2 casas para a direita. Então, vamos fazer isso daí. Andando 2 casas para a direita, vai ficar 28. Como aqui não tem vírgula, então eu acrescento 2 zeros. Então, na verdade, eu vou dividir 352.800 por 28. Vamos lá? Eu tenho 2 casas só agora, porque é só o 28, né? É só o 28. O zero desaparece. Então, eu pego 35. Vai dar 1.
1 vezes 28, 28. Coloca aqui embaixo, subtrai. 15 tira 8, 7. 2 tira 2, nada. Abaixo o próximo número, que é o 2. 72. 72 vai dar 2. 2 vezes 28, 56. 12 tira 6, dá 6. 6 tira 5, 1. 16. Lembrando, galera, que toda vez que você fizer essa subtração, o resultado que você encontrar aqui nunca pode ser maior que o valor que está no quociente, tá? Beleza? Então, esse valor, se ele for maior ou igual, é porque o número que você pegou aqui é pouco. Você tem que pegar um número maior. Então, vamos lá. 16. Tem o próximo número para baixar aqui. Eu já baixei o 2, agora eu vou baixar o 8. Bom, 168. 168 vai dar 6. 6 vezes 8, 48. Vão 4. 6 vezes 2, 12. 4, 16. 168 tira 168, 0. Bom, mas ainda tem número para me baixar. Tem o 0, não dá para dividir 0 no quociente. Tem outro 0, não dá para dividir 0 no quociente. Então, resposta, 12.600 reais. Tranquilo? Então, de acordo com as alternativas que nós tínhamos, de acordo com as alternativas aqui, ó, resposta letra A, 12.600 reais. Belezinha? Viram que é um exercício que deu um pouquinho mais de trabalho, mas por quê? Porque a gente teve que fazer algumas analogias. Um capital foi dividido em duas partes. Uma parte aplicada a uma taxa, outra parte aplicada a outra taxa. E ele disse que os juros produzidos, o somatório deles era de 3.500. Então o raciocínio é esse. Juro 1 mais juro 2 igual a 3.500. E aí eu substituo. Quem é juro 1? É o capital 1 vezes a taxa 1 vezes o prazo. Juro 2, capital 2 vezes a taxa 2 vezes o prazo. Desenvolvi. Fiquei só com uma variável que é o capital. O capital é o mesmo em ambas as aplicações. Aliás, o valor referente, o percentual, a parte que faz a proporcionalidade é em relação sempre a um mesmo capital, que eu chamei de C. Então eu posso trabalhar dessa forma e aí nós chegamos na resposta final. Tranquilo? Entendeu, galera? O importante, professor, eu fiquei com muita dificuldade nesse exercício. Mas o que importa é que você tenha compreendido agora a resolução dele. Porque para cada exercício que você for entendendo, vai abrindo um leque de conhecimento aí. E se você cair em algo semelhante da próxima vez, você já vai saber pelo menos o caminho que você tem que tomar. Ok? Bom, olha só. Nós temos aqui um outro exercício da C6 Gran Rio. Na real, aqui adaptado, porque nós tivemos que fazer algumas mudanças nesse exercício, tendo em vista que a escrita original dele não... Foi um exercício que foi até cancelado por causa da escrita deles, que não esclarecia se os juros era ao mês, se o prazo que ele queria era mensal, diário, semestral, anual. Então ficou meio obscuro com relação a isso. Então nós fizemos umas adaptações nesse teste aqui. Ele diz assim: uma empresa de eletrodomésticos anuncia um forno de micro-ondas ao preço de R$ 250 à vista, ou com parcelamento a juros simples de 3,5% ao mês. Se o produto for pago em parcelas mensais em 3 vezes, qual será em reais o valor pago? Beleza? Bom, então dê a pausa, tente fazer esse teste, na sequência acompanhe a solução que nós vamos dar. Galera, veja bem, nós temos o valor à vista, nós temos a taxa de juros e nós temos a quantidade de vezes que isso vai ser parcelado. Então ele quer saber o valor que vai ser pago, o valor total. Isso é montante. Então ele quer saber o montante. Ele deu o capital, que é 250, ele deu a taxa, que é 3,5, e deu o prazo. Aí aqui você pode fazer de duas formas. Você pode encontrar os juros, depois somar mais o capital, ou você pode encontrar o montante de forma direta, ok?
E aqui eu vou fazer das duas formas, porque eu quero chamar a atenção de vocês para uma pegadinha que existe nessa questão aqui, que não que seja uma pegadinha, mas é uma alternativa que a banca coloca para você como uma possível resposta e que muitas vezes o aluno desatento acaba se deixando levar por essa alternativa incorreta, ok? Como seria? Então nós temos que o capital aplicado é de R$ 250, nós temos que a taxa de aplicação é de 3,5% ao mês e nós temos que o prazo é em 3 meses, beleza? Lembrando, o objetivo é saber o montante. Bom, com base nisso daqui, nós vamos calcular primeiro os juros. Vamos fazer aqui. Vou fazer dessa forma porque tem muito aluno que parte por esse caminho. Acha o juro, depois soma mais o capital. Não está errado, tá? Então, os juros aqui seria o seguinte. O capital, 250, vezes a taxa, que é de 3,5, transformando para a forma unitária 0,035, tranquilo? Vezes o prazo, que é 3. Então, eu vou ter aqui que J é igual a, 0,035 vezes 3 vai dar 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 3, 9 com 1, 10, vai 1. 3 vezes 0, 0, 1 que foi 0,105. Então, eu vou ter 250 vezes 0,105, que é o resultado desse produto aqui, ok? 0,105. Agora, eu vou multiplicar 250 por 0,105. Então, eu tenho aqui, 0,105 vezes 250. Vamos fazer esse cálculo aqui agora. Então, eu tenho 0, né? 5 vezes 5, 25. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. Vai 1. Vai dar 2 vezes 0, 0. E 1 que foi 1. 2 vezes 1, 2. E 0. Somando isso aqui, eu vou ter 5, 2, 6, 2. 3 casa vírgula, 3 casa vírgula, então juros igual a 26,25. Galera, olha só, por que eu fiz por esse caminho? Nós encontramos que os juros é de R$ 26,25, até aqui está certo, só que não é essa a resposta. A pergunta do exercício, do teste, não era qual era o valor dos juros, mas sim o valor total a ser pago. Está aqui, ó. Ele quer saber o valor pago, não é o valor dos juros. Ele quer o valor total, o montante. E aí, preste atenção nas alternativas de resposta aqui. Olha a letra A aqui, ó. 26,25. Aí, o aluno que está desatento, acha o juro de 26, olha para a alternativa de resposta, vê 26 aqui, marca feliz da vida achando que gabaritou a questão. E aí, quando ele vai conferir, não é essa a resposta correta. Então, tome cuidado. Você encontrou os juros. O que é montante, galera? Montante é igual a capital mais juros. Então, montante vai ser igual a 250, que era o capital, mais 26,25. E 250 mais 26 vai dar 276,25. Então, está aqui a resposta correta, letra C. Ok? Teria que somar assim. Tá? Se você optou em jogar naquela fórmula do montante, montante igual a capital que multiplica 1 mais I vezes N, você já vai encontrar direto essa resposta, tá? Mas eu fiz questão de fazer primeiro encontrando juros, porque eu sei que muitos alunos vão por esse caminho. E aí tome cuidado, você tem que estar em sintonia com a pergunta do teste, belezinha? E aí, para não errar de bobeira, uma questão dessa que é relativamente simples, e aí você acaba errando, né? E aí a banca CES Gran Rio fez isso aí e derrubou muita gente, galera. Tranquilo? Vamos para mais um teste aqui. Esse aqui da Consulplan, né? Uma outra banca aí. E diz assim:
Um capital C aplicado a uma taxa de juros simples rende juros mensais de R$ 80. Sabendo-se que em 5 anos o montante é igual a 4 vezes o valor do capital aplicado, então a taxa de juros mensal e o capital são, respectivamente, aí aqui nós temos as alternativas de resposta. Bom, mais uma vez, dê a pausa e na sequência acompanha a solução que nós vamos dar aí. O que nós temos aqui? Nós temos um capital que ele não deu qual que é. E na realidade ele quer saber qual é esse capital. Tá? Ele disse que os juros mensais, preste bem atenção nisso aqui. Isso aqui foi a quebra de um monte de galera aí que acabou errando. Porque não prestou atenção nisso aqui. Ó, juros mensais. Isso aqui, R$ 80, não é os juros total de todo o prazo. É juros por cada mês. R$ 80 no primeiro mês, 80 no segundo, 80 no terceiro, ok? Isso é juros mensais. Então tome cuidado nesse detalhe. O prazo é 5 anos e ele disse que o montante é 4 vezes o valor do capital aplicado. Agora um outro detalhe, viu, gente? Aqui ele deu 5 anos e ele quer a taxa de juros mensal. Aquilo que eu disse para vocês. Preste atenção na pergunta, porque a pergunta vai direcionar em qual unidade ela quer a resposta. Então ele quer a resposta de taxa mensal. Você quer trabalhar com anos? Beleza. O tempo que a taxa que você vai encontrar vai ser anual. No final, você tem que converter ela para mês. Ah, professor, e se eu passar para mês 5 anos? Beleza, aí você já encontra a taxa mensal. Tá? Então, fica a seu critério aí. Tranquilo? Então, vamos para a resolução desse exercício aqui. Eu vou anotar aqui as observações com relação aos dados. Ele disse que é um capital que eu não sei quanto que é. Então, eu vou chamar de C. Capital C. Tá? Ele disse que os juros produzidos por essa aplicação é de R$ 80 por mês. Ok? Por um mês, R$ 80, um mês. Ele disse que o prazo N é de 5 anos, que transformando para mês é igual a 60 meses. Ah, professor, como que fez isso? Bom, simples. Um ano tem 12 meses. 5 anos é 5 vezes 12, 60. Bom, e aí nós temos que o montante, ele falou que o montante da aplicação era 4 vezes o capital aplicado. Então, o montante é igual a 4C. Como que nós vamos sair daqui? Montante é igual a capital que multiplica 1 mais I vezes N. Ok? Quem é o montante? O montante é 4 vezes o capital. Então, está aqui, ó, 4C. Igual a C, que multiplica 1 mais I, que eu quero saber, vezes o N, que é 60. Professor, o senhor tem 2 variáveis, como que o senhor vai resolver esse exercício? Simplificando. Eu tenho C aqui, que está multiplicando. Eu tenho C aqui, que está multiplicando. Eu posso, simplificar C com C. Quem vai ficar do lado de cá? Só o 4. Quem vai ficar do lado de lá? 1 mais I vezes 60. 1 está positivo, vem para cá negativo. I vezes 60. 4 menos 1, 3. I vezes 60. 60 está multiplicando, passa dividindo o 3. Então, conclusão, quem vai ser I? 3 dividido por 60. Bom, então fazendo essa divisão, 3 dividido por 60, não dá para dividir, fica 30, também não dá para dividir, 0 no quociente, acrescenta um 0, vai dar 5, 60 vezes 5, 300, para 300 nada. Então, I é igual a 0,05. Lembrando que esse aqui vai ser a taxa unitária. Para transformar para porcentagem, eu multiplico por 100, eu vou encontrar 5% ao mês. Galera, só por aqui eu nem precisava mais continuar. Por quê, professor? Vou voltar lá na questão. Olha só. Dentre as alternativas de resposta, nós temos aqui, letra A, 5%.
Aí letra B 8, letra C 6,5, letra D 5,55 e letra E 6,67. Como eu encontrei que a taxa é 5, a única que bate é a letra A. Então é a resposta correta. Eu nem precisava correr atrás do capital, tá? Porque eu já sei que a taxa é de 5%. Bom, professor, mas eu quero encontrar o valor do capital aí. Então, como você quer encontrar o valor do capital, vamos buscar então. Vamos voltar aqui para a tela em branco, tá? Vou voltar para a tela em branco aqui. Vou apagar isso, a gente já sabe que a taxa é de 5%. Aí, lembram lá dos juros que eu falei? Juros de R$80 em um mês. Então, eu não tenho que juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Os juros é de R$80, o capital eu quero saber, a taxa nós já encontramos, é de 5%, então 0,05, vezes o prazo. Só que nesse caso o prazo não pode ser 60. Por quê? Porque esses juros é referente a um mês, então o N vale 1. Conclusão, 0,05 vezes 1 é 0,05. Aí 80 dividido por 0,05 é igual ao capital. Fazendo essa divisão, ó, fazer aqui, ó, 80, 0,05. Eu tenho que andar duas casas, então vou acrescentar 2 zeros. Vai ficar 8.000 dividido por 5. 8 vai dar 1, 5 vezes 1, 5 para 8, 3, abaixo o 0, 30, 5 vezes 6, 30 para 30, nada, abaixo o 0, não dá para dividir, abaixo o 0, não dá para dividir. Resposta, capital igual a 1.600, ok? Pronto, isso aqui é só para desencargo de consciência. Voltando na questão, está aqui, ó. Olha só a resposta alternativa, como eu já havia dito anteriormente, 1.600. Então, resposta correta, letra A. Beleza, galera? É óbvio que quando você estiver na hora fazendo um concurso e você teve a certeza que seguiu todos os procedimentos corretos, você encontrou a taxa e tiver uma questão desse tipo, você não precisa perder mais tempo. Vai para frente, marca logo letra A e vai embora. Né? Vai ser feliz. Não precisa perder tempo aí não, porque tempo é o que menos você tem na hora da prova. Um outro teste aqui da Consulplan. Diz assim: o cliente de uma loja efetuou a compra de alguns produtos pagando 10% de entrada e parcelou o restante em 6 vezes a juros simples de 2% ao mês. Se os juros... Minhas amigas, inicialmente eu peço desculpas pois interrompi os seus estudos, mas essa playlist especial que a LAC Concursos fez especificamente para o concurso da Banrisul 2022. Nessa playlist nós vamos colocar 200 videoaulas do nosso curso. Só que o nosso curso tem mais de 200 aulas, isso garanto para você. Gente, essas aulas são demonstrativas, é para você ter conhecimento da qualidade e a seriedade que nós trabalhamos aqui a questão de concurso público. Você quer assistir o restante dessa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completaço? Cara, ponta a ponta do edital, papo reto para vocês, um investimento apenas 10 parcelinhas de R$200, é isso mesmo. 10 parcelinhas de R$200, você vai assistir na nossa plataforma, você vai ter direito, olha só, o Personal Coach. O que é o Personal Coach? É o estudo em regime de metas. Ali nós iremos organizar toda a sua vida no site, a gente vai fazer um painel de controle de sinal, tipo amarelo, vermelho, verde porque você cumpriu a meta, vermelho porque você está devendo e amarelo porque cumpriu parcialmente a meta, que são atributos importantes na caminhada aí de quem quer ser aprovado, beleza, galera? Então, vem, não fique bravo comigo aí, porque eu interrompi essa aula sua, mas é uma aula demonstrativa do site lá Concursos, tá certo? Clique aqui embaixo, fale com nossos atendentes ou faça diretamente a sua matrícula, você não vai se arrepender. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.